Olá, eu sou Durval Guimarães, sou jornalista e editor principal da revista Matéria Prima, que é publicada há 10 anos. Agora estamos iniciando o programa Aqui Entre Nós, uma revista mineira que foi parar no YouTube. O programa tem o mesmo propósito da revista, com imagens em movimento, que é o de cumprir um papel importante e exclusivo, mantê-los por dentro das questões mais fundamentais da economia, da política e do cotidiano em Minas, sempre com a nossa principal qualidade, que é o bom humor. O programa será mensal e irá ao ar após a publicação de cada edição da revista. Aqui Entre Nós será conduzido por Carl Martins e Roberta Zampetes. São profissionais de alto gabarito que, como diziam os jornalistas de antigamente, dispensam apresentações. Deixe então o programa com eles. Um abraço. Ei, gente, um prazer enorme participar desta equipe e vamos agora aos assuntos deste programa. A regra está sendo essa, não tem um filtro para impedir essa guerra fiscal, o Estado tem que dar aí suas contribuições, seus incentivos, seus subsídios para atrair a indústria, principalmente as mais manufaturadas. Existem diversas formas de ser analisada a infidelidade. Vulgarmente tratada de traição. O quadro político em Minas Gerais, a semelhança do quadro político nacional é de polarização. Pois vem aí alguns conselhos para você realizar pelo menos uma vez nessa sua linda vida. Eu não me lembro dos últimos 20 anos que tivesse, por exemplo, alguma entidade empresarial mineira publicado o balanço. A amizade tem prazo de validade e nós não devemos pensar que a amizade verdadeira, genuína, deve durar a vida inteira. No Cruzeiro, as notícias a cada dia que passa são mais desalentadoras, né? Bom, no Galo as notícias são melhores. O América tem que decidir se ele vai querer ser uma imobiliária ou um clube de futebol. A função da charge é te dar um olhar que você não teve. Senhor, mais uma sugestão para que, se possível for, seja executada até o final deste ano. Fazei com que as pessoas que bebem muito numa noite acordem alegres, felizes e enérgicas no dia seguinte. Vamos para o primeiro tema que abre o nosso programa. Trata-se de matéria que foi reportagem de capa da edição de março e que tem o interessante título Ah, se eu soubesse. A reportagem se inspirou num livro do mesmo nome, publicado por Richard Adler, profissional de comunicação norte-americano. Em resumo, perguntamos ao leitor sobre o que teria feito diferente na sua juventude se soubesse naquela época o que sabe hoje. O resultado é uma série de dicas e de lembretes práticos que os jovens em início de carreira podem usar para a tomada das suas primeiras decisões. Já os mais experientes podem usá-las como referência, ou mesmo como comparação com a postura de vida adotada. No entanto, o mais importante é que se deve usar a experiência dos depoentes para se economizar alguns anos, ou mesmo tomar algumas decisões um pouco mais fáceis. Não sei se a gente poderia chamar de arrependimento, né? Mas algo que você não faria mais de jeito nenhum? Bom, primeiro, a minha bola de cristal está à venda no Mercado Livre, baratinha, porque eu acho que ela atrapalharia a minha vida horrivelmente. Num sentido, ajudaria. Eu compraria ações da Apple, então hoje eu viajaria de classe executiva em vez de viajar de econômica. Mas no resto, cadê a emoção? Cadê o risco? Cadê a aventura? A vida é isso. Se a bola de cristal me dissesse o que ia acontecer com cada uma das minhas aventuras, cada uma das minhas iniciativas, ou dizia que não dá certo, eu não sei, é chato, eu não quero bola de cristal. Eu quero me lançar na aventura como eu sempre fiz na minha vida. Minha própria carreira.
Eu gostava de mecânica, de carpintaria. Depois eu resolvi ser engenheiro mecânico, aí decidi que não gostava de ser engenheiro, gostaria só de ser de mecânico. Aí estudei eletrônica, e da eletrônica eu fui estudar administração. No meio da faculdade eu mudei para economia, aí fiz mestrado, doutorado em economia. No fim do mestrado em economia eu me bandeei para os assuntos de educação, e fiquei na educação. Fui para a formação profissional, saí, fui para a OIT em Genebra, fui para o Banco Mundial em Washington, fui para o BID, fui para o Pitágoras, desenhei a faculdade de Pitágoras. Com bola de cristal, isso atrapalharia tudo. Do ponto de vista, queria saber duas coisas. Do ponto de vista profissional, no seu trabalho de tantos anos, né? Um trabalho tão respeitado, alguma coisa se faria diferente? E na vida pessoal, tem algo que você faria diferente? Tem algo que eu pensaria 2 vezes se eu tivesse bola de cristal. Quando eu era aluno de doutorado em Berkeley, eu conheci uma americana e acabou que eu me casei com ela e foi um desastre. E aí eu não sei se eu pudesse, se eu gostaria de voltar atrás e desfazer esse desastre. São as dúvidas. Eu acho que a gente acaba não se arrependendo das besteiras que faz. E da vida profissional? Na vida profissional, não me arrependo de nada. Quer dizer, talvez pudesse ter feito alguma coisa a mais. Quer dizer, sempre há a questão do conforto versus mais energia, sobretudo em vender a sua própria imagem, a sua própria ideia. Eu tenho preguiça de fazer isso, essa é a verdade. Eu acho que se eu pudesse ter mais competência para vender a minha imagem, seria bom, como fez Jean-Paul Sartre, por exemplo. Eu acho que se eu fosse voltar ao passado, eu diria que daria mais importância a pequenos detalhes na convivência. Porque entendo que o ato de ser feliz depende não de grandes feitos, de grande tomada de decisões, mas sim do aproveitamento de pequenos detalhes nas relações pessoais. São pequenos detalhes, pequenos gestos que nos trazem a felicidade. É claro que, para ser feliz, a gente tem que estar disposto a ser, tem que estar aberto para a felicidade. Porque, por exemplo, na vida profissional, muitas vezes a gente, como advogado, ganha demanda, ganha um determinado dinheiro, e isso não traz grande felicidade, porque às vezes a felicidade é quando a gente faz uma defesa e consegue, por exemplo, um direito de uma pessoa para a qual essa demanda é gigantesca. Às vezes, o que tem uma relevância de dinheiro para alguém não tem outras. Eu tive um caso aqui de um cliente que perdeu mais de 40 milhões de reais e a vida não mudou. Mas para uma pessoa, às vezes, que você obtém 500 reais, muda a vida dela. Então, são esses pequenos gestos que, na verdade, é o verdadeiro conteúdo da felicidade humana. Eu escrevi um poeminha para uma cachaça que eu faço, com muito amor, que é a Flor da Mantiqueira. O poema diz o seguinte: a vida é uma sucessão, né, de fatos inevitáveis e imprevisíveis. Ela é um segredo que vai se revelando aos poucos e nunca se revela. A flor da mantiqueira é um segredo que só se revela no paladar. Então, assim, eu acho que a vida é como o Pedro Nava falava, né? A história é uma lanterna virada para frente. A gente valorizar principalmente as relações humanas, né? O que vale são os sentimentos. O que vale é o pouco de bem que a gente consegue fazer. Então, assim, o tempo não volta, né? O grande filósofo gosta de dizer que o tempo é uma invenção humana, que o único tempo que existe é o presente, né? E o presente é para a gente aprender sempre e saber cada vez menos. O que vale a pena, né, é viver intensamente e partilhar, né, com todo mundo, né? Partilhar os bons sentimentos, a tolerância, crescer na tolerância, né? Crescer na compreensão, né? E conviver. Eu acho que o mundo precisa
de convivência e de respeito. Né? Eu acho que isso é o que mais a gente aprende. Né? Então, se voltasse, eu teria mais tolerância. À véspera de minha formatura, como engenheiro agrônomo, fui chamado pelo diretor para me avisar que teve dificuldades em preencher uma das cadeiras cujo professor havia se aposentado. A escola estava em dificuldades e, se eu não pudesse aceitar para substituí-lo, ele ia suspender o vestibular. Aquilo para mim foi um choque. Eu pensava em outra coisa. Queria ser um agrônomo executivo e ocupar posições que me ajudassem a ajudar mais o Brasil. Fiquei na escola. Cumpri minha missão. Conseguimos recuperar uma escola falida que hoje se transformou numa das melhores universidades do Brasil. O que eu queria fazer? O destino me fez, nos trabalhos para federalizar e criar a nova escola, a nova Universidade Federal de Lavras, me provocou que eu tivesse relacionamento com autoridades, com especialistas, com professores, com toda a camada dirigente do país. E acabei sendo convidado para ser o secretário em Minas, depois o ministro da Agricultura, coisa que eu não esperava fazer via como professor na escola. Na verdade, eu vivo meio, né, acumulando. Eu diria que eu sou uma acumuladora, né? Porque a cada etapa da vida da gente, é interessante, a gente encontra pessoas maravilhosas, né? Aprende muito nas relações sociais que estabelece. Também aprendemos com as lambadas que, de vez em quando, a vida nos dá. Tudo isso acumula, né, uma percepção das pessoas, das coisas, da vida em si, e é isso que nos torna o que somos hoje. Eu penso um pouco assim. Aproveitei tudo, né, procurei aprender com tudo o que vivi, principalmente com pessoas maravilhosas com quem eu convivi nesses últimos 25 anos. Acho que tudo isso acumulou o que sou hoje. E sou satisfeita com o que tenho e o que eu vivo. Se eu soubesse há 25 anos atrás o que eu sei agora, eu teria gasto mais meu tempo, né, para o entendimento das pessoas do que necessariamente em aprender questões técnicas. Porque em qualquer situação empresarial, de negócio ou até pessoal, né, mais importante do que o conhecimento técnico, né, é você saber lidar com as pessoas. Porque para qualquer solução de qualquer problema, o ser humano sempre vai estar envolvido. Né? E a ação do ser humano é que é fundamental para você conseguir melhorar seu resultado, melhorar sua vida. E se você consegue entender melhor as pessoas, lidar melhor com as pessoas, com certeza você vai conseguir encaminhar de uma maneira bem mais fácil a solução do problema. Dois aspectos que eu revi e poderiam ser rediscutidos, né, caso, hipoteticamente, o tempo voltasse. O primeiro se deu em 1986, quando eu era diretor de uma multinacional, mas aí, por orientação do ex-governador Tancredo Neves, eu resolvi entrar na política. Já era filiado ao PMDB, porque eu tinha muita liderança na área da engenharia, graças a Deus,
e me elegi deputado federal constituinte. Acho que fiz um trabalho bom na área de ciência e tecnologia, na área de minas e energia, e depois busquei a reeleição, a consegui. Foi um período muito turbulento na vida brasileira, porque houve o impeachment do presidente Fernando Collor, e eu tive atuação pela bancada de Minas, eu era coordenador, e, olha, eu teria que rever com carinho essa posição. Eu não sei se hoje eu tomaria a mesma decisão, mas era um sonho, era um desejo, e assim eu realizei. Agora, é frustrante? Eu não diria que frustrante, eu diria que é tenso. O segundo aspecto, eu tinha feito um bom trabalho na CEMIG, eu tinha um respaldo muito grande na área de energia no país todo, não é? E o que se deu foi que houve o convite para eu assumir a diretoria de projetos da Eletrobras. Fui para o Rio, fizemos um grande trabalho e, obviamente, eu poderia amanhã ser o presidente da empresa, o que aconteceu em 2005. Então, eu me realizei bastante, porque ser presidente da Eletrobras, como eu me tornei, é o sonho de todo engenheiro eletricista. Mas é frustrante, é difícil, tem muitas pressões, e mesmo sendo correto, ético, decente, com a lisura acima de qualquer prova, tanto é que eu criei o Código de Ética na Eletrobras, não é? Você ainda tem alguma dor de cabeça, eu felizmente só tive uma, que já se encerrou com atestado de inocência, absolvição absoluta, mas é pouco agradável. Então, seriam essas duas aí as atividades que eu, se pudesse, 20 e tantos anos atrás e 30 e tantos anos atrás, eu poderia revê-las. Ao encerrar esse quadro, vamos conversar com a psicanalista Ana Bahia sobre esse desejo universal de tentar modificar o passado, de ter tomado decisões diferentes lá atrás. O Se Eu Soubesse, né, que foi uma matéria da revista que foi editada há um tempo atrás, ela traz em si a estrutura mesmo da formação do sujeito na psicanálise. Então, do que vem a ser isso, né? O sujeito, ele nasce desamparado. Ele precisa de um outro para poder ampará-lo, servi-lo e fazer com que ele se constitua de uma maneira geral, né? Essa relação de dependência marca profundamente o sujeito. E nisso, né, dentro do conceito de psicanálise, ou mesmo na vida a gente percebe isso cotidianamente, marca uma relação de dependência em relação ao outro enorme. Então, aquilo que é da ordem do desejo do sujeito, ele só pode se manifestar se tivesse uma permissão desse outro. Esse outro é grande, ele é completo, ele se instala em todos os furos, né? Ah, não, o chefe está pensando alguma coisa, ele pode chegar aqui, então eu tenho que ser aquilo para o outro. Então, é sempre da ordem de um ideal que você tenta se colocar para poder cumprir essa função que é responder a esse grande outro, que é a marca inicial do ser humano. Quando o desejo, né, às vezes ele não combina com esse outro, às vezes ele é discrepante. Para você poder sair dessa estrutura, né, a culpa vem, não, você não pode. Então, na idade assim, mais jovem, né, na idade nos primeiros anos, até mesmo na idade adulta, esse ideal pesa muito. Quando você atinge uma certa idade, você já está mais tranquilo, você já está mais velho, né? Esse outro, ele vai esfarelando, ele vai dissipando. E cabe a pergunta, se eu pudesse. E se eu soubesse. Né? Que elas duas estão correlatas aí. Porque você poder ter significa você poder bancar aquilo que é da ordem do seu desejo. E isso, no início, com esse outro tão completo, com esse ideal impregnado, né,
sobre o sujeito aí, fazendo uma força mesmo, né? Você não tem condições emocionais de dar conta de despregar desse lugar. O ar, se eu soubesse, né, na clínica, ele é muito interessante, porque o ar, se eu soubesse, ele, quando você procura uma análise, não acho que a análise seja para todos, mas quem dá conta de perguntar sobre isso, esse outro, ele vai se esfacelando muito mais rapidamente do que você chegar ao final de uma vida vendo que eu falo, gente, que bobagem. Não era isso tudo. Isso aqui, que bobagem. Eu fazer isso, eu não fazer. Né? Então, é mais ou menos nessa direção que a psicanálise trabalha. E o se eu soubesse, ele cabe perfeitamente nessa estrutura que é da formação do sujeito, né? Que a gente pensa. Faz algum sentido tentar mudar algo imutável, como um ato, ou decisão, ou algo que você fez no passado? Faz. Porque você não está morto. Então, o que vem a ser esse não estar morto? Isso que te habitou desde sempre, ainda te habita. Então, isso não para de pungir, de vir à tona. Então, aquilo que é da ordem do desejo ainda pulsa em você. Então, a pergunta cabe. Há aquelas pessoas que nunca perguntam isso. Há aquelas pessoas que vão de A a Z, numa vida, né, bem linear. Mas as pessoas que são atravessadas por essa pergunta são pessoas que, de certa maneira, escutaram aquilo que pulsa nelas. Então, eu acho que essas perguntas e essas pessoas são interessantes, assim, desse ponto de vista. O lamentável cronista João Paulo Coltrane, indivíduo odioso, que deve ter sido criado por um estagiário no momento em que Deus saiu da sala para tomar um cafezinho, escreve há 10 anos em Matéria-Prima. São os textos mais desprezíveis e inúteis que alguém pode produzir. Opa! E numa das últimas edições, ele sugeriu uns 20 conselhos interessantes na mente degenerada dele, claro, né? Para alguém fazer na vida enquanto estiver sobre a face da terra. Olha, coisas infames. Por exemplo, se eu primeiro entrar no elevador do edifício Acaiaca, apertar os botões de cada um dos 24 andares e sair correndo antes que a porta se feche. Azar de quem ficou esse primeiro lá dentro, naquele martírio interminável de ver a porta abrir de andar por andar. Quem nunca, né, Cal? Pois é, olha só, o canal Matéria-Prima apresenta algumas sugestões de coisas interessantes para alguém fazer pelo menos uma vez na vida. 3 conhecidos atores do Teatro Mineiro, a atriz Andréa Garavello e os atores Peninha e Parara, expõem algumas sugestões. Acompanhe o que mentes perturbadas são capazes de pensar. Bom, a vida não está fácil. Não está fácil, não. Let it be. Let it be. Let it be. Você vai cantar o Let it be, não, né? Não, queria mostrar meu brinco, como está difícil. Ah, está difícil. Tá pesando. Mas estamos voltando à idade do bronze e em breve a pedra lascada. Ou seja... Nós estamos lascados. O fato é que o cronista dessa revista, um sujeito de codinome Coltrane, não é o saxofonista, ainda bem. Parece que ele ia chegar à fase de girino antes de todos. Esse sujeito não conhece limites, ele é capaz de redigir pérolas, como a que vocês irão se depravar a seguir. Depravar? E o quê? Depravar. Eu falei depravar? Mas eu quis dizer deparar. Deparar. Deparar a seguir. Então, meus amigos e minhas amigas, o momento de tirar as crianças da sala é now. Sai menino, sai menino, sai menino. Juninho, sai menino. casca fora. Pois vem aí alguns conselhos para você realizar pelo menos uma vez nessa sua linda vida. Faça alguma coisa assustadora. Enfrente seus medos mais terríveis, aqueles que estão agarrados no fundo da sua alma. Pare de evitá-los. Por exemplo, na festa de aniversário da empresa, peça a palavra e diga, fale como Hugo Chaves, tudo o que você pensa sobre o seu chefe imediato. Mas só ouse fazer isso se tiver o outro emprego no bolso. Quebre uma vidraça.
Mesmo que no tempo do grupo escolar você não tenha quebrado nenhuma. Com o roteiro da fuga previamente preparado, pegue a primeira pedra que estiver no meio do caminho. Pode ser a do Drummond. E bombardeie a janela da casa mais próxima. Se for preso, alegue um ataque de nostalgia crônica. Isso. Ou então apareça no velório de alguém que você nunca viu na sua vida. Gente! É verdade, você nem precisa chorar. Apenas assente-se próximo do caixão e conforte os familiares e amigos do falecido. Oh, coitado. Sinta o forte cheiro de cravo que domina o ambiente. Lembre-se bem deste aroma. Você não irá senti-lo quando essas cenas se repetirem em algum momento da sua vida e você for o ator principal. Já pensou nisso? Eixa o pandu! Algumas pessoas gostam de comida mineira, outras chinesa e algumas baianas, mas todas gostam, adoram pizzas, brusquetas, panacotas, risotos e lasanhas. Isso é verdade. Assim, pinte num restaurante italiano e coma tudo que puder. Cometa o pecado da gula em alto estilo, como se fosse a última refeição antes de ser fuzilado. Reconheça a realização dos outros. Assuma a sua própria insignificância e reconheça para si mesmos que muitos, mas muitos mesmos fizeram mais do que você mesmo poderia esperar de si mesmo. Mesmo. E ordenhe uma vaca e beba o seu leite, mas não vá confundi-la com um boi. Meta as mãos no úbere da vaca puxando-o delicadamente para baixo. Ouça como música divina o som daquele líquido derramando no balde. Já pegou no Uber de uma vaca, Pena? Vai caçar um Uber pra quem Uber eu já peguei. Aplicativo de Uber. Olha, tirar leite do celular. Vou lhe dar um conselho. Uber, aí sai o leite. Vou dar um conselho pra você. Aqui, já acabou? Eu não quero conselho. Não, você quer um conselho? Não, quero saber do conselho. Não, cara, se o conselho prestasse, eu já não estava aqui dando conselho pra ninguém. Vamos embora, Camila. Na seção de economia, vamos tratar inicialmente de um golpe antigo, que espertalhões aplicavam em gente pobre e ambiciosa na beira das rodoviárias. O golpe funcionava assim. O escroque abordava uma pessoa simples que chegava de viagem do interior e dizia a ela que estava embarcando com urgência e não teria tempo de descontar um bilhete premiado. Então perguntava ao distraído: "Você não quer comprar esse bilhete por um valor menor?" Era o chamado golpe do bilhete premiado, que pegava ambiciosos pobres. Esse golpe mudou de formato, ficou mais sofisticado e atinge milionários falsamente espertos e tão ambiciosos quanto os tabaréus da rodoviária. O escroque mais famoso foi Bernie Madoff, morto há poucos dias e que lesou milionários no mundo inteiro, em muitos milhões de dólares, com promessas de ganhos mirabolantes. Madoff morreu na cadeia sem completar a pena de 150 anos. Vamos conversar com o jornalista Carlon Aredes, editor de economia do jornal O Tempo, sobre esse assunto. Carlon, como é que funcionava esse golpe? Pois é, a ganância, né, do ser humano. Ele quer ter, né, ele é bombardeado diariamente com uma série de questões que faz os desejos dele se aflorar para ter, para conquistar coisa, ter igual o vizinho tem, o próximo tem, e todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? Você vê que o Madoff, por exemplo, enganou gente aí graúda, né? O Bill Gates foi uma das suas vítimas, o cineasta Steven Spielberg, e aqui, né, o cidadão comum não é diferente, ele é bombardeado também por essas intentonas, né, de golpe. A gente vê muito comum isso, você está vendo às vezes um vídeo no YouTube, aí aparece um jovem lá bonito, falando: quer ganhar dinheiro fácil? Mande para mim aqui que eu vou fazer uma aplicação, você vai ganhar uma rentabilidade de 100%. Então as pessoas ficam querendo mesmo, né, querendo ganhar dinheiro fácil, para ela conseguir aí, suprir aí esses apelos que a gente tem diariamente aí no comércio, né, na propaganda, na publicidade e tal, e ele realmente tem esse desejo aí de enriquecimento. Então acaba sendo uma vítima aí fácil para esses golpistas. As pirâmides financeiras existem aos montes aí, né? Vira e mexe, você vê um aí querendo te vender sopa para emagrecer, aí você tem que comprar lá uma cota e chamar mais gente para comprar a sua cota. Container, né? Até a criação de avestruz já virou pirâmide financeira aqui no Brasil, né? Enfim, são várias armadilhas que tem aí a todos os lugares, né? No mercado, nas redes sociais, e aí vai. E não existem mecanismos para fiscalizar, coibir, quer dizer, impedir que esses golpes se repitam?
a gente tem que ser atento, né? Tem que ficar atento aí, porque dinheiro fácil não existe, gente. E trabalhando já é difícil demais, dinheiro fácil, pessoas ganham na loteria de verdade. Então não existe dinheiro fácil, então tem que duvidar mesmo, tem que pesquisar a origem, né, de que está te oferecendo, ver se o site que você está entrando aí, que pode ter um investimento, que te atrai para um investimento, ele é confiável. A gente tem mesmo que tomar muito cuidado, não podemos cair no canto aí da sereia. Quer dizer, a prevenção, então, fica por conta do cidadão. O Estado deixa correr solto, não se mete nisso, né? O Estado tenta ali fazer a sua parte, né, fiscalizando, mas ele tem que ser provocado. Geralmente, quando as vítimas que caem em golpe vão lá e denunciam, aí ficam investigações longas e tal, a gente realmente carece aí de um mecanismo para coibir esse tipo de crime, né, que acontece aí aos montes, aí pelas ruas, pelas redes sociais e tudo mais. Então, a gente ainda tem um sistema bastante precário nesse tipo aí de crime, principalmente os digitais, que estão ganhando muita força agora aí, né, com o advento aí, com o crescimento aí cada vez maior aí da sua dependência com os meios digitais. Ou seja, a dica é desconfiar de tudo que é demais, não é? Desconfie de tudo que é demais. Dinheiro não vem fácil. O que eu estou te falando é trabalhar, ganhar dinheiro trabalhando já é muito difícil. Então não é, né, assim, uma pessoa que vai chegar para você e vai assim, ganha dinheiro fácil, pegue seu dinheiro, passe para mim que eu vou fazer ele render. Não, desconfie. Deixando de lado esse tema que reúne otários e espertos, vamos falar de economia de uma forma mais ampla. Minas, há tempos vem perdendo espaço no cenário político e econômico nacional. Isso é fato. Mas por que a gente não ouve mais falar de investimentos em Minas? Assim, não há nada acontecendo no Estado, novas indústrias, novos empreendimentos, novos investimentos públicos? Pois é, Minas realmente ele vem perdendo espaço no cenário nacional quando fala de indústria mais elaborada, né, de setores mais manufaturados. A gente tem muito pouco. A gente está tendo um investimento ou outro de infraestrutura, um pouco de energia solar, que está acontecendo no norte do estado, e alguma coisinha assim, muito setorizada, igual, por exemplo, das cervejarias, né, que estão investindo no Triângulo Mineiro, por exemplo. Mas quando você vê no modo geral, a gente ainda está muito focado aí nesses investimentos de base mesmo. Eu acho que falta realmente o Estado atrair esses investimentos, né? O Estado tem muita relutância em entrar em guerra fiscal, que é ruim para a nação, né? Mas muitos estados a praticam. O Estado, eu acho que outros estados limítrofes a Minas Gerais praticam essa guerra fiscal, dão incentivos para atrair indústria. Eu acho que o governo do Estado deveria rever essa política sua também e tem que entrar, infelizmente. Se a regra está sendo essa, não tem um filtro para impedir essa guerra fiscal, o Estado tem que dar aí suas contribuições, seus incentivos, seus subsídios para atrair indústria, principalmente as mais manufaturadas. A gente não vê grandes investimentos mesmo, talvez nem público, né? A gente está parado. E a questão da pandemia também travou um pouco aí, né, o crescimento econômico e também minou muito as receitas, né, para ter investimento público aí no Estado. A gente não vê grandes investimentos mesmo. Talvez só na BR-381, que se alastra aí há anos, décadas, né, de obras lá, que é uma obrinha ou outra você vê aí no Estado. Fora isso, talvez a grande obra que temos aqui, fora do setor público e né, incluindo o privado, é o estádio do Atlético, né? Talvez seja o maior investimento, a maior obra que temos aí hoje em Minas Gerais. É muito pouco para um estado desse tamanho e dessa importância econômica. Na sua opinião, o que é mais definidor nessa carência? É a falta de incentivos fiscais, o fato de o Estado se manter à margem dessa guerra fiscal, ou a falta de investimentos em infraestrutura em Minas Gerais? Eu acho pouco das duas coisas, né? A gente carece de investimento de infraestrutura, a gente está aí à beira de uma crise hídrica, né, que vai afetar o setor energético. Então, para colocar um grande complexo industrial, você precisa da matriz energética mais garantida, né? A gente tem um potencial muito grande, principalmente em Minas Gerais, para gerar energia, e esse potencial não é explorado, né? A gente fica muito preso a certos monopólios. Eu acho que tem que diversificar, tem que abrir o mercado. Até porque a gente tem um potencial, porque Minas tem uma posição geográfica estratégica no Brasil, está perto de grandes centros consumidores, e isso deveria ser, sim, um ponto importante para atrair investimento. O governo tem que agir. Eu acho que a questão fiscal é importante, né? Esses acordos são importantes, e também investimentos públicos nessas infraestruturas necessárias para atrair empresas privadas para o Estado. Mais um segredo que as mulheres nunca dizem aos seus homens. Nem sempre nós queremos que vocês abandonem a sua esposa, né?
Não é tão fácil enfrentar a nossa condição humana, a difícil arte de viver. Nosso especialista Romerson Canguçu fala sobre um tema interessante. Romerson, a amizade tem data de validade? Eu acredito que sim, e na prática nós percebemos isso desde a infância. Desde a infância nós começamos a construir esses relacionamentos e percebemos que ao longo dos anos eles vão se perdendo e acho isso muito natural. Agora, uma outra questão muito importante sobre a amizade é que nós cometemos o equívoco de colocar sobre a amizade uma responsabilidade, ou seja, um peso, uma obrigação muito grande sobre outra pessoa e sobre nós mesmos. A amizade tem prazo de validade e nós não devemos pensar que a amizade verdadeira, genuína, deve durar a vida inteira. Isso na prática não existe, não funciona. No máximo nós vamos ter 2, 3 amizades para a vida inteira. Tem um texto bíblico que diz que aquele que pensa ter muitos amigos sai perdendo. Ou seja, é ilusório achar que muita gente faz parte do seu círculo de amizade. Você vai se frustrar, você vai ficar decepcionado com eles e vai descobrir que na verdade não eram amigos. Então eu acredito sim e não acho que isso seja um problema. Pelo contrário, se nós tivermos consciência de que isso é natural e cada amizade tem seu valor num determinado tempo, né? Tem gente, por exemplo, que chega na nossa vida no ocaso, no final, na reta final, quando nós estamos passando por momentos difíceis, talvez de saúde, e isso também conta, né? Tem gente que chega e vai embora rapidamente, tem gente que fica durante a juventude, tem gente que se aproxima quando nós estamos desenvolvendo um novo projeto, e não vejo problema nenhum em perceber um distanciamento. Por exemplo, os irmãos. Eu tenho 6 irmãos, ou melhor, tenho 5 irmãos, que vivem em regiões diferentes do Brasil. Nós nos falamos muito pouco, de vez em quando telefonamos um para o outro, mas eles não deixam de ser meus irmãos. E eu os amo. E a amizade é a mesma coisa, não devemos colocar sobre outra pessoa, sobre pai, mãe, cônjuge, irmão, uma responsabilidade tão grande de estar sempre à nossa disposição e nos atendendo o tempo todo. Só Deus tem essa capacidade. Então, eu não vejo problema nenhum em afirmar: a amizade pode ter, sim, prazo de validade. Amigo é coisa pra se guardar debaixo. Sugestões para ele. Sim, ele mesmo, God, Deus, o Todo-Poderoso, executar até o final deste ano. Então, fazei, Deus, por favor, fazei com que os economistas acertem pelo menos uma previsão até o fim deste ano. Então, eu sugiro esta, que em 31 de dezembro, o ano terá completado 365 dias corridos. Fácil de acertar, não é? Vamos agora falar sobre política. E para isso, estamos recebendo o jornalista Orion Teixeira, que vai dar um panorama da política nacional e estadual pelos próximos 30 dias. 2021 tem sido um ano complicado por vários aspectos, e entre outros por antecipar demais o processo da disputa eleitoral. Orion, vamos começar por Minas Gerais. Qual é o cenário que se desenha hoje para a sucessão estadual? Muito prazer, Cal, Roberta. Grande prazer reencontrar os coleguinhas tão queridos, talentosos, qualificados de outras guardas, velhas e novas. E agora nós migrando aí do mundo analógico para o mundo digital. Estamos presentes aí analisando, então, vamos falar da política. Prazer, Cal e Roberta. Veja bem, o quadro político em Minas Gerais, a semelhança do quadro político nacional é de polarização. O quadro político está, então, bipolarizado entre duas forças políticas que vão convergindo outras forças para essas disputas que estão acontecendo aí. Seja qual for a disputa, até mesmo de uma eleição para síndico de um prédio, vai sempre haver essa polarização de quem é contra ou a favor de um governo. No caso atual aqui em Minas Gerais, nós temos o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que, por força do cargo, ele é um candidato natural à reeleição do próprio mandato. Do outro lado, nós temos, então, aqui em Belo Horizonte, o prefeito da capital, Alexandre Calil,
do PSD, que ele migrou dos campos de futebol para a política e está tendo um êxito, uma passagem relâmpago aí pela política, bem-sucedida. Foi eleito prefeito em 2016 com o discurso de chega de político, de apolítico, foi reeleito no ano passado e está tomando gosto pela coisa e agora já está sendo lançado, está animado a disputar as eleições do ano que vem para governador. Então, nós temos dois polos, Romeu Zema de um lado, Alexandre Calil de outro lado. E as outras forças políticas terão que se agrupar entre uma e outra para poder sobreviverem politicamente, porque já com o quadro polarizado, a tendência é de que tenhamos apenas um turno, porque a polarização leva a isso. Ou você é um, ou você vota no outro. Não existe espaço para uma terceira via, uma terceira alternativa que possa, por exemplo, provocar um segundo turno, que sabemos que acontece quando um candidato não consegue ter mais de 50% dos votos válidos. Então, esse é o quadro estadual. Agora, eu imagino que o leitor fica se perguntando assim, mas isso é bom? Essa polarização, ter só dois candidatos fortes? É uma pobreza da política, né, Roberto? Porque a gente não escolhe o quadro vai se formando. Quem tiver a capacidade de se tornar competitivo, de se colocar na disputa política, que o faça. Ciro Gomes está tentando, Luciano Huck, como todos sabemos aí, anunciou nesta quarta-feira, 16, que não é mais candidato, que não será candidato, porque vai ocupar o lugar lá do Faustão, do domingo à tarde na TV Globo. Então, ele está encerrando uma carreira política que não começou. O Ciro Gomes continua pelo PDT, buscando se viabilizar do ponto de vista nacional. Já pulei para o nacional, mas voltando aqui, então, a Minas Gerais, nós temos opções. Temos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, é um nome mineiro que ascendeu nacionalmente, aí é um nome nacional hoje, mas internamente ainda não conseguiu se viabilizar. Temos o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PV, é um nome também que está buscando se cacifar para um cargo mais elevado do que o de deputado estadual. Fora daí, nós temos tentativas. O PT e o PSDB, por exemplo, que são dois polos políticos outrora poderosos, que estão completamente anulados ultimamente. Eles não têm mais capacidade política de sobrevivência, de disputar uma eleição, do ponto de vista estadual. Então, o PT aqui não tem um nome competitivo, muito menos o PSDB. Então, ficamos aí, como disse, na questão polarizada entre Romeu Zema e Alexandre Calil. Se é bom ou ruim, depende de todo o processo político e até mesmo do cidadão, do eleitor, de mudar isso. Mas o quadro está se formando, ele se forma naturalmente ou por força política de um e de outro. Agora, o Zema tem argumentos, na sua opinião, para querer uma reeleição? Ele tem força política, né? Porque argumento ele não tem. Porque a realização dele, a entrega que ele está fazendo até o ano que vem, é muito pobre. Ele não conseguiu viabilizar o seu projeto de governo. Um projeto ultraliberal, é bom que se diga aí, mais liberal ainda, mais radical do que o dos tucanos. Então, ele pretende privatizar as estatais, se desfazer de todo o patrimônio público, reformas administrativas, cortes, custos, como se fosse apenas isso um projeto de governo, quando não se pense, por exemplo, em buscar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, um projeto sustentável. Então, ele bateu nessa tecla aí durante todo o mandato dele, já está no 3º ano de governo, vai entrar no 4º ano de governo, com um déficit público previsto no orçamento para o ano que vem de 12 bilhões de reais, maior do que aquele que ele herdou do antecessor, o petista Fernando Pimentel, que deixou também um rombo de 9 bilhões de reais. E Romeu Zema, durante todo o mandato dele, culpou a herança petista pelo descalabro, desequilíbrio econômico, que também vinha lá de trás. Temos que reconhecer que também os tucanos deixaram uma herança maldita também financeira aí. E a crise econômica, o quadro econômico, essa paralisia da economia, depois veio a pandemia, tudo isso dificulta você a buscar uma recuperação. E o Zema, então, não conseguiu se livrar do déficit público, vai encerrar o seu mandato da mesma forma que começou e o seu projeto, enfim, fracassou até o momento. Oriol, considerando esse quadro polarizado,
Qual o cenário que você enxerga hoje, o que a gente pode esperar de arranjo político partidário? Como é que essas forças políticas vão se distribuir entre esses dois polos? Então, isso aí é um desafio para cada partido. A gente já vê sinais. A tendência de Zema é se aliar ao presidente Jair Bolsonaro, que busca também a reeleição. No quadro nacional, nós temos também essa polarização que vai se formando. É Bolsonaro de um lado, do centro para a extrema-direita, e temos Lula voltando aí à disputa política pelo PT, buscando o apoio do centro para o centro-esquerda. Então, esses dois polos também estão se formando e influenciando as formações políticas estaduais e regionais. Da mesma forma que Lula busca o seu pé de apoio aqui em Minas Gerais, que a tendência é ser Calil, porque o PT não vai ter um candidato, como diz, competitivo para que Lula possa fazer a sua repercussão aqui estadual. Mas a tendência ali, como disse, de um turno só na eleição, é de agrupar, por exemplo, Calil vai do centro para o centro-esquerda e Zema do centro para o centro-direita. O processo vai se formando, aliás, já está antecipado, já, né, como já dissemos aí no início, está antecipado, a tendência é de acirramento, de radicalização e de definição. É uma tendência que pode mudar? Pode. Nós somos jornalistas, tentamos adivinhar o futuro, mas não temos a bola de cristal, virou até assunto há pouco aí do Cláudio Castro, né? Mas a gente tenta avaliar, analisar o que vai acontecer com base nos olhos de hoje, no cenário de hoje. O cenário de hoje é esse. Então, é importante que as pessoas tenham essa clareza para poder refletir sobre o que vai fazer, né? Acomodar suas avaliações e tentar ou buscar uma alternativa ou então buscar, entre as que existem aí, o melhor caminho. Estamos respeitosamente encaminhando algumas sugestões para que o Todo-Poderoso execute até o final deste ano. Primeira, morte em no máximo 2 semanas para quem usar as expressões vertente, geração de emprego e renda, sustentabilidade e cidadania. Casa queimada e terra arrasada para quem usar a pior de todas. Paradigma. O jornalista Nestor de Oliveira fala sobre as dúvidas, as angústias, as paixões humanas. Ô Nestor, diga só, é possível sobreviver à mágoa de uma traição? Isso é complicado, hein? Meu mundo caiu. Dentro do contexto da relação amorosa, a infidelidade ela vai provocar naturalmente uma sensação de desamor e abandono. O fato é que a infidelidade ela tem aspectos que precisam ser pensados e analisados. E é sim possível que ela seja superada, dependendo, evidentemente, das vontades das pessoas que se uniram na crença de que o amor era a realização de todo um contexto de respeito, de confiança, de atração, que é fundamental para que haja o amor. Ora, nesse momento em que há a infidelidade, o casal vai ter que avaliar, o casal ou as pessoas que estão unidas, se vale a pena continuar esta união. Naturalmente, ela está fragmentada, ela está profundamente abalada, porque o pacto natural é que exista o respeito e a confiança. E o fato é que ele foi rompido. Para reconstruir tal ordem, existem diversas formas de ser analisada a infidelidade. É vulgarmente tratada de traição. A traição, muitas vezes, ela tem razões de estresse
da convivência, que é natural, não existe casal perfeito de cotidiano, em que este estresse vai causar a necessidade de uma das partes de buscar novos horizontes. Se nós formos analisar, a situação ela é muito menor do que é conhecida e do que é tratada. Eu diria até porque as pessoas preferem, como resultado, imaginarem que é possível passar. É uma forma de negação. A pessoa sabe, convive e, no entanto, ela não se move, porque é confortável. Ela não vai causar problemas. É uma forma de tratar. Eu nego, eu vi, aconteceu e eu vou preferir ficar calado. Ou de outra forma, não. Eu vou preferir aproveitar essa traição e fazer aquilo que eu sempre quis, ou seja, a separação. Existem aquelas também que colocam em discussão entre eles a melhor forma de superar tal agressão a esta união, que é talvez a melhor forma. Dialogar, buscar o ponto inflexível da necessidade da traição. E também existe a outra, a pior delas, que é a violência. Muito comum no Brasil, em que a infidelidade era até tratada como a possibilidade da reação grave do assassinato como legítima defesa da honra. A honra não está e jamais poderia estar numa traição. Evidentemente que os casais ou os parceiros exigem um do outro que haja esta premissa que sempre acreditaram. Era muito mais de crença pessoal do que estabelecida tacitamente entre as partes. Muitas vezes nunca discutiram o assunto. E, no entanto, quando acontece, ele passa a ser um cavalo de batalha. O fato é que é possível a existência da reconstrução do amor, mesmo depois da infidelidade, ou vulgarmente chamada da traição. O fato é que, ao longo dos anos, a história humana nos mostra que ela sempre existiu, existe e existirá. Porque não existem seres perfeitos. A discussão entre as partes é que, dentro de uma racionalidade, este estresse possa ser discutido e superado. Em que no passado não existiam até o próprio casamento não citava no altar que as pessoas deveriam e seriam fiéis. Até porque também no passado as questões morais e de honra eram vistas de forma diferente. O amor não era artigo de primeira necessidade nos casamentos. Existiam os casamentos muito mais por uma questão de conveniência, de negócios familiares. Os casamentos eram contratados entre partes que até nem bem se conheciam. E na verdade, eram casamentos que duravam muitos anos. Hoje é raro ver a celebração de bodas de diamante, de bodas de ouro, e assim é. A nova sociedade, ela mudou estes conceitos. A própria liberação da mulher veio a dar a ela muita autonomia. Antigamente eram os homens que traíam. Hoje, felizmente, a coisa evoluiu para que a ambas as partes é dada a liberdade de ser infiel ou não. Levanta, sacode a poeira da bota por cima. Outro segredinho que as mulheres nunca contam aos seus homens. Nós também somos capazes de sexo sem compromisso.
Contando os Fatos é o quadro de entrevistas que será conduzido pelo jornalista Durval Guimarães. O primeiro entrevistado, sabe quem é? É o industrial Stefan Salege, ex-presidente da FIENG, que dá um panorama sobre o setor industrial em Minas e no Brasil. Presidente, na sua gestão foi realizado um estudo denominado Cluster de Minas, no qual se pretendia aproveitar e estimular as vocações industriais de cada região. Por exemplo, os calçados em Nova Serrana, a indústria de móveis em Ubá. O senhor saiu da FIENG e tudo desapareceu. Eram ideias equivocadas? Muito pelo contrário, a ideia é tão certa que muitos dos estados adotaram ela. A origem desse projeto, Cresce Minas, teve no governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique, na seguinte enigma que nós tínhamos que resolver. Nós tínhamos um governo estadual em conflito com o governo federal, e um governo estadual, apesar de ser muito nacionalista, sem uma política clara econômica em relação ao Estado. Então, a entidade empresarial, a FIENG, Federação das Indústrias, assumiu essa liderança através de um estudo liderado tecnicamente pela consultoria McKinsey e liderado politicamente pelo ex-ministro João Camilo Pena, recentemente falecido, que reuniu todos os atores importantes na área de desenvolvimento de Minas Gerais. Não era o estudo era liderado pela Federação das Indústrias, mas, na verdade, reunia todos os demais atores e todos os setores econômicos, sociais e políticos para se fazer um projeto de desenvolvimento. Enquanto os projetos anteriores, que eram o diagnóstico da economia mineira do Fernando Roquette Reis, pelo BDMG na década de 60, ou depois que ele foi feito novamente no governo Newton Cardoso, pelo Carlos Alberto Teixeira, e tal, eram projetos ou diagnósticos feitos pelo governo. Desta vez foi feito pelo setor privado em parceria com o governo. E usamos a metodologia de cluster, que depois só passou a se chamar APL, que atingia todos os setores econômicos do Estado, prioridades, e que continuaram depois a ser, inclusive, metodologia que foi implantada no Brasil inteiro como metodologia de desenvolvimento. Sim, os governos mudaram, as direções da FIENG mudaram, e o projeto continuou esquecido. O senhor acha que houve algum prejuízo relevante na não aplicação do programa dos clusters? O primeiro foi o seguinte, né? Que eu acho que é bom tocar num outro assunto que é um pouco de tabu em Minas e no Brasil também, que é o seguinte: para que serve uma entidade de classe? Entidade de classe, e Minas Gerais tem uma tradição através da Associação Comercial de Minas, que é a mais antiga, elas servem para servir ao desenvolvimento da sociedade através das empresas, dos conjuntos empresariais, seja isso cooperativas, seja isso sindicatos empresariais, ou seja, associações empresariais. O que aconteceu em seguida, né, que nosso projeto, que o sucessor achou que esse projeto não tinha a importância, quis implantar outros projetos. O senhor recentemente divulgou um estudo no qual todas as entidades empresariais na Europa vivem exclusivamente de seus próprios recursos, da contribuição, da mensalidade dos seus associados. Aqui no Brasil, essas entidades empresariais, inclusive o que o senhor presidiu, recebem dotações gigantescas, supostamente para financiar escolas técnicas, mas, no entanto, constroem palácios
de grande tamanho. A Pieng, por exemplo, tem 2 prédios enormes, um praticamente ao lado do outro, entulhado de funcionários, muitos dos quais parentes de dirigentes. O senhor considera adequada essa política de conceder recursos públicos ou por meio público para essas entidades, ou elas deveriam sobreviver com seus próprios recursos? Esse dinheiro, ou seja, partiu-se do princípio, na época, que foram fundadas entidades como SESI, SENAI, e depois SENAC, SESC, né, que essas entidades seriam melhor administradas quando administradas pelos empresários do que quando administradas pelo Estado. Partiu-se do princípio de que o Estado é um mau administrador, que empresários seriam um administrador melhor. Nós tivemos casos de empresários dirigindo essas entidades, né? O próprio Nancy Araújo, ou o próprio Zé Alencar em Minas Gerais, como exemplos, né? 2 exemplos, ou na própria setores de agricultura, o Antônio Ernesto, por exemplo, né? Que entraram, ou seja, que administraram essas entidades dentro de transparência, dentro de objetivos que foram, etc. Vamos dizer que tiveram as entidades. O problema está acontecendo em 2 frentes, que eu diria, né? Hoje, com as gerações mais recentes, principalmente, que as pessoas estão assumindo o cargo da entidade, né? Estão assumindo a presidência da empresa, não da entidade, não da liderança de um projeto de desenvolvimento do seu setor. Isso é fundamental. Ou seja, você hoje pergunta qual que é os resultados que essas entidades esperam com os recursos que têm. Você é só olhar agora o que essas entidades fizeram na época da Covid. O que eles protegeram, por exemplo, seus operários, seus funcionários, dos quais eles recebem o dinheiro, quanto que fizeram. Excesso de dinheiro que está tendo nessas entidades, falta de transparência. Eu não me lembro dos últimos 20 anos que tivesse, por exemplo, alguma entidade empresarial mineira publicado o balanço. Né? Quer dizer, empresa é obrigada a publicar balanço. Né? A imprensa acompanha empresas públicas. Né? Essas entidades não têm suficiente transparência. E o Tribunal de Contas não exerce, ele é uma espécie de conluio com essas entidades, não exerce, a não ser quando para atacar um adversário, é usado para isso, né? E controle disso não exerce o seu papel. O governo falou recentemente, por meio do ministro Guedes, reduzir parte dessas gigantescas dotações às entidades empresariais, que muitas vezes são gastos ou em mordomias, ou empregos para parentes e amigos. O governo fez alguma coisa, houve uma redução ou ficou apenas na promessa? Colocou o cabrito no apartamento, né? Você colocou, como se diz, né? O governo levantou o problema, ameaçou e em seguida fez o acordo com empresários e não mudou nada. Muito simples isso. Vai aí mais uma sugestão para o Todo-Poderoso executar até o final deste ano. Alface, carne magra, repolho sem sal, queijo cottage, chá de ervas com adoçante. Terão cada uma 1.200 calorias. As dietas para se emagrecer 4 quilos por semana serão à base de empadão de galinha, bife de picanha, costelinha de porco, estrogonofe, rabada e agrião.
para balançar. Gostou do agrião, né? Bom, pessoal, chegou a hora do esporte com Sandro Guimarães. Vamos falar das perspectivas dos times mineiros nos campeonatos nacionais. Sandro, vamos começar com o Atlético. Bom, no Atlético as notícias são melhores. Né? O Galo recentemente foi salvo, né, de uma derrocada financeira, graças ao Rubens Menin e aos 3 R's, né, que tomaram conta da gestão do clube. A provável notícia ruim poderia ocorrer caso o Galo não se classifique, tanto na Copa Libertadores quanto na Copa do Brasil, que são competições mata-mata, né? Isso sim seria uma notícia ruim. E, no momento, a torcida aguarda a chegada de 2 ou 3 reforços para reforçar o elenco. Bom, e vamos para o América. Como é que está o time verde e branco? Bom, o América é o seguinte, Carl, o América tem que decidir se ele vai querer ser uma imobiliária ou um clube de futebol. Né? Não adianta ter estádio, terrenos, lojas, shoppings e não investir no futebol. Né? O Bragantino, por exemplo, ele se uniu à Red Bull e hoje disputa as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Né? Cabe ao América aproveitar essa oportunidade. Parece que ele está desperdiçando, já que está na Série A, e ainda não tomou uma atitude. Sandro, e fechando o nosso leque, agora é a vez do Cruzeiro. Quais são as perspectivas do time estrelado? Bom, no Cruzeiro as notícias a cada dia que passa são mais desalentadoras, né? O clube recebe uma dívida ou uma notificação judicial a cada 10 minutos. Vai bater isso lá na tesouraria do clube, né? Então, assim, as notícias não são boas no Cruzeiro. Né, o céu não anda nada estrelado lá para o lado azul, mas, como diria o slogan da rádio Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Mais uma sugestão para que o Todo-Poderoso execute até o final deste ano. Senhor, transformar em estátua de sal aqueles que nos cinemas mastigarem pipoca com a boca aberta ou sorverem refrigerantes em goles barulhentos. A revista Matéria Prima publica mensalmente em sua última página uma charge do chargista Gus. Ele também estará em todas as edições do programa Aqui Entre Nós. Gus usa uma estilosa cartola verde por 2 motivos. Em homenagem a São Patrício, patrono da Irlanda, e em homenagem ao América Mineiro. Gus, olha só, explica pra gente como é que você vê, como é que você percebe a charge. E uma frase que eu sempre falo, toda charge tem que ter a sua verdade. A verdade, ela não pode inventar um fato, não é? Então, você não pode ir contra a realidade. Você não pode fazer humor do absurdo, mentiroso, né? Eu falo que a charge mesmo, ela é como um bisturi que lanceta o tema, não é? E mostra para você uma visão certeira daquilo que é, né? A função da charge é te dar um olhar que você não teve. E aí o riso serve, e a ironia serve de instrumento para que você descubra, olha, tem essa visão também. Eu posso falar, né, que a quarentena engordou as mulheres. Eu fiz uma charge. Rubens era famoso pelas mulheres com as nádegas grandes, não é? E uma coisa que eu notei que a quarentena desenvolveu nas mulheres foi nádegas grandes. Elas engordam primeiro nas nádegas. Estava lá no Pátio Savassi olhando e reparei, porque elas usam agora uma calça de malha que ressalta. É óbvio, não é? Que há uma estatística ali visual mostrando que elas cresceram nas nádegas. Então eu fiz uma charge que é elas olhando um quadro do Rubens, em que tem a mulher de costa nua, com a nádega grande, não é?
e uma porção de mulheres olhando com as nádegas grandes. Até as meninas estão com as nádegas. E passam dois caras falando assim, você reparou que nessa quarentena as mulheres começaram a apreciar mais os quadros de Rubens, né? E agora a gente terá a oportunidade de acompanhar a criação da primeira charge do programa. Olha que legal! Agora, qual será o tema, hein, Gus? Eu quero brincar um pouquinho com a história da máscara aqui e com o negócio da geladeira, né? Que elas namoraram mais a geladeira do que outra coisa. Então, a charge é sobre isso, é sobre o antes e o depois da pandemia. O que ocorre fisicamente, ocorreu fisicamente com as pessoas, né? Então, eu brinco aqui, não é? O que ela vai estar falando com ele, não é? Olha, eu te avisei para você não usar aquela máscara tão apertada. Aí você vai notar que ele ficou com a orelha de abano. Mas em compensação ele fala com ela. E você? Você não mudou nada? Então tá aqui, ela magrinha e ela gordinha, entendeu? Eu deixo a imaginação um pouco para não ser muito explícito, não é? E você? Né? Aí fica a pergunta, como você é teimoso, usar máscara apertada? Aí ele fala, e você? Teimosa na geladeira? Então, gente, com essa charge do Gus, nós terminamos esta edição. Teve bom, não teve, Cal? Teve ótimo e vai ser melhor daqui a 30 dias na próxima. Vai ser muito melhor. Agora, nós contamos com vocês, né? Compartilhe esse programa nosso aqui do YouTube, vá até as nossas redes sociais, o nosso site e saber a opinião das pessoas é importante para nós. Claro, deixa a sua opinião. Não deixe de deixar. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. A reportagem se inspirou num livro do mesmo nome, publicado por Richard Adler, profissional de comunicação norte-americano. Não. Bom, o Atlético é o seguinte, Bom. O Canel. Então, gente, terminamos o programa com essa charge, né? Foi bom, não foi, Cal? Teve desculpa, bom? Peraí, desculpa. Tô viajando aqui, né? Que é a charge? Enquanto estiver sobre a face da terra. Olha, desculpa, eu não sei quanto sou eu.